Olá, muito boa tarde para você. Tudo bem contigo, com a sua família? Obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Estamos chegando para trazer os principais fatos, as principais informações desta quarta-feira, dia 12 de março. Vamos aos destaques do NT Sul. O trânsito na Ponte do Fandango, aqui em Cachoeira do Sul, vai ser totalmente interditado a partir de setembro. Mas a balsa vai ser ou não de graça? Desencontro de informações fez nossa equipe buscar esclarecimento de quem participou das reuniões. Ele garantiu a gratuidade da balsa nessa reunião ou não? Eu acredito que sim. Eu acreditei também que estava tudo certo, né? E fiquei muito surpresa, né? Que não existe essa definição. Em Porto Alegre, consumidores estão recebendo contas de água 50, 60 e até 100 vezes mais caras do que a média de consumo dos últimos anos. Eu estou ciente quando eu gasto mais água, mas esse ponto de 20 mil, nem se eu enchesse a piscina ou desse água para toda a minha vizinhança do Jardim das Palmeiras. Conferência Estadual do Meio Ambiente discute as prioridades do Rio Grande do Sul no enfrentamento aos problemas provocados pelo aquecimento global. Quais são as dores do Rio Grande do Sul, quais são as adequações necessárias dentro da pauta ambiental para que a gente consiga mais conexão com outros setores e consiga responder mais rápido e estar mais preparados. O número de julgamentos de casos de feminicídio aumentou em 225% no Brasil nos últimos 4 anos. As medidas protetivas passaram de 580 mil no ano passado. Os dados são do novo painel de violência contra a mulher. E no quadro Minha Carreira, Grace Tomazetti fala sobre o talento dos profissionais. Um talento precisa ter motivação. Sem ela, o profissional de destaque pode ter queda de produtividade e também de resultados. E em um extremo pode acabar saindo da empresa. Pois é, a gente discute esse assunto daqui a pouquinho e vamos ouvir as dicas também da Grace Tomazetti sobre talento, sobre, enfim, ali os conhecimentos técnicos que a pessoa pode ter e a motivação que é tão necessária em tudo que a gente faz. Quer participar com a gente aqui no NT Sul? Manda o seu recadinho, conta o que acontece onde você está, conte a sua informação, a sua notícia e fique à vontade também para comentar as reportagens que a gente vai trazendo aqui, as entrevistas. O número do WhatsApp para você participar é esse que está aparecendo já na telinha, 51997697129. E você também pode escrever para a gente nas lives, estamos ao vivo também em facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta quarta-feira está no ar. Ganhando cada vez mais relevância nas políticas públicas, a crise climática é tema central de um evento que reúne lideranças de todo o Rio Grande do Sul em Porto Alegre. A Conferência Estadual do Meio Ambiente discute as prioridades do Estado no enfrentamento aos problemas provocados pelo aquecimento global. Delegados do meio ambiente de mais de 200 municípios gaúchos se reuniram em grupo de trabalho esta tarde. Em pauta, projetos ambientais nos eixos mitigação, adaptação e preparação para desastres, transformação ecológica, justiça climática, governança e educação ambiental. Cada município teve a oportunidade de trazer demandas específicas da sua região. Lá a gente tem diversas demandas de questões ambientais, né, de agricultura, de monocultivo, né, que tem questão de erosão, de agrotóxico, né. E tem também todo um potencial de trabalhar uma agricultura sustentável, sistemas agroflorestais, economia da araucária, né? Então são coisas que a gente está buscando trazer a partir das nossas demandas locais lá, né? É um momento, né, principalmente para aquelas pessoas mais afetadas, né, pelas consequências climáticas, aquelas pessoas mais vulneráveis, que moram nas periferias, os povos tradicionais, de estarem trazendo as suas demandas, porque na realidade são eles que são os mais afetados. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participou do evento e foi acompanhada pela secretária do Meio Ambiente, Marjorie Kaufmann.
As propostas apresentadas pelos delegados serão levadas para votação em plenário. As peculiaridades climáticas do Rio Grande do Sul e as formas de lidar com esses desafios são prioridades que serão levadas para a Conferência Nacional do Meio Ambiente, que acontece em maio em Brasília. O Rio Grande do Sul com certeza vai ser a voz da resiliência, a voz do impacto gigantesco que nós tivemos, porque a gente sempre lembra da enchente de 2024, de maio de 2024, mas a estiagem, você mencionou, o calorão, nós temos ciclos de estiagem consecutivos acontecendo no estado, então são vários eventos extremos. Então o que eu pedi hoje na abertura da conferência foi que os delegados se focassem em levar o que é do Rio Grande do Sul, quais são as dores do Rio Grande do Sul, quais são as adequações necessárias dentro da pauta ambiental para que a gente consiga mais conexão com outros setores e consiga responder mais rápido e estar mais preparados. Nesta quarta-feira serão escolhidos os delegados que vão representar o Rio Grande do Sul na Conferência Nacional do Meio Ambiente. Discussões que são muito importantes, né, gente? Porque não tem para onde correr. A tendência natural é que a gente tenha temperaturas cada vez mais elevadas, um calor maior, o aquecimento dos oceanos, e isso termina colocando um volume gigantesco de água na atmosfera, que, por sua vez, vai terminar caindo em algum lugar em forma de chuva. Então, o estado do Rio Grande do Sul, assim como as demais regiões de todo o globo, precisam se preparar para essa era dos extremos climáticos, enquanto a gente vai pensando, enquanto sociedade, o que a gente pode fazer para tentar reverter esse processo, que é um processo longo. Aquilo que a gente faz hoje, talvez o resultado vai vir daqui a muitos anos. Então é preciso começar já, essas discussões são importantes. E o governador do Rio Grande do Sul anunciou investimento de 46 milhões de reais para os municípios afetados pela estiagem. O repasse vem por meio do mecanismo de transferência de recursos financeiros para os municípios gaúchos, fundo a fundo. Esses documentos vão ser publicados no Diário Oficial nesta semana. Durante a abertura oficial da Expo Direto Cotrijal em Não Me Toque, o governador Eduardo Leite anunciou o repasse por meio do fundo a fundo de 46 milhões de reais a municípios afetados pela estiagem. Esse valor vai chegar em função da Defesa Civil começar nova rodada de transferências aos municípios. Foram estabelecidas faixas de valores disponíveis a cada cidade de acordo com o índice populacional. 250 mil para municípios com até 20 mil habitantes, 300 municípios para municípios entre 20 mil e 50 mil habitantes e 350 mil para municípios com mais de 50 mil habitantes. Leite reforçou que o Estado busca desburocratizar a emissão de licenças para sistemas de irrigação e uso de recursos hídricos. A superação da estiagem no Estado se dará através da proteção das nossas lavouras com irrigação. E o Rio Grande do Sul tem feito nos últimos anos ajustes, tanto na legislação, para podermos ser mais ágeis no licenciamento para a irrigação, seja no barramento, nos açudes, para a instalação dos pivôs. Nós dispensamos, inclusive, licenças para açudes até 5 hectares, dispensamos a licença para os pivôs de irrigação. Nós estamos acelerando o processo de outorga para o uso das águas, novos sistemas. Então, desburocratizamos ao máximo a emissão das licenças, de um lado, e de outro lado temos recursos disponíveis para o produtor acessar para fazer investimentos em irrigação até R$100 mil. O governo do estado paga dos custos ou 20% dos custos totais do investimento em irrigação. E a gente fala agora de saúde. A Secretaria Estadual da Saúde, aqui do estado do Rio Grande do Sul, emitiu um alerta epidemiológico após a confirmação de um caso de dengue tipo 3. A introdução de um novo sorotipo pode aumentar o risco de casos graves de dengue, especialmente em pessoas que já tiveram infecção prévia por outro sorotipo. O caso foi confirmado em Porto Alegre, em uma pessoa com histórico de viagem para Alagoas. O sorotipo 3 é uma das 4 categorias de dengue em circulação no Brasil e os sintomas são iguais aos demais: febre alta, dor atrás dos olhos, dor no corpo, manchas avermelhadas na pele, coceira, náuseas e dores musculares e articulares. A Secretaria alerta para que os pacientes com sinais de alarme e manifestações graves
procurem atendimento o quanto antes. Conforme a última atualização divulgada ontem, o Rio Grande do Sul contabiliza 781 casos de dengue neste ano. Felizmente, nenhum óbito registrado. E a gente segue falando sobre assuntos que merecem toda a nossa atenção. Nos últimos 4 anos, o número de julgamentos de casos de feminicídio aumentou em 225% no Brasil. As medidas protetivas concedidas às mulheres também aumentaram. Foram mais de 580 mil somente no ano passado. Esses dados alarmantes são do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça registrou nesta semana um aumento de 225% nos julgamentos de casos de feminicídio em todo o país, no período de 4 anos. O número faz parte do novo painel de violência contra a mulher. Conforme o levantamento, em 2020 foram 3.375 processos julgados e no ano passado o número passou para 10.991. As informações do painel também mostram aumento do número de medidas protetivas concedidas com base na Lei Maria da Penha. O Judiciário brasileiro chegou a 582.105 medidas em 2024. O tempo médio de análise da medida protetiva passou de 16 dias em 2020 para 5 dias no ano passado. Para o presidente do Conselho e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, os dados são estarrecedores e vão servir para a elaboração de políticas públicas de proteção às mulheres. No último domingo, a Lei do Feminicídio completou 10 anos de vigência. Sancionada em 2015, a norma inseriu no Código Penal o crime de homicídio contra mulheres no contexto de violência doméstica e de discriminação. Em outubro do ano passado, a pena foi ampliada para quem comete o crime. Antes, ela variava entre 12 e 30 anos de prisão e agora passou para o mínimo de 20 anos e máximo de 40 anos. O número 193 do Corpo de Bombeiros apresenta instabilidade em Cachoeira do Sul. A situação também se repete em outras cidades. Para continuar os atendimentos à comunidade, a corporação está com um novo contato. Não há previsão de conserto da linha telefônica, como detalha o sargento do Corpo de Bombeiros. Exatamente, Daniel, e a gente reforça isso a partir de agora, porque é sempre importante ter de imediato os contatos das forças de segurança aqui do estado, especificamente hoje a gente falando do Corpo de Bombeiros, com essa instabilidade no canal principal que é o 193, principalmente aqui nessa região central, mas isso também já está acontecendo em todo o estado. O SAMU já teve o seu contato reestabelecido, mas agora essa questão dos bombeiros apenas com o telefone funcional ou também o WhatsApp. Para isso a gente vai conversar então com o Sargento Paulo Ricardo, aqui do Corpo de Bombeiros de Cachoeira do Sul, com essa dificuldade, né, Sargento? Questão do contato com o Corpo de Bombeiros nesses últimos dias. Como tem sido essa relação com os chamados que vêm chegando aqui diariamente nesse contato, de certa forma um pouco complicado diante da ausência do 193? Boa tarde a todos. O Corpo de Bombeiros de Cachoeira do Sul vem apresentando o telefone 193 há vários dias uma instabilidade e a gente está divulgando bastante a questão do nosso número funcional, que é o número do WhatsApp que nós temos, que é o principal canal neste momento, em virtude dessa instabilidade do 193. Não só o 193, o telefone funcional do quartel, que é o tradicional 3722-2000, para serviços administrativos, também está inoperante, né? Nós, reiteradas vezes, já realizamos protocolos junto com a operadora, porque quem gerencia essa questão é a operadora, ela extrapola as nossas incumbências e a gente faz o protocolo e remete para o escalão superior. Então, nós gostaríamos de divulgar, é importante que a comunidade saiba que nós contamos com um WhatsApp, que é o 98682-1655,
98682-1655, onde qualquer cidadão pode fazer chamadas para nós. Na impossibilidade da pessoa não ter esse número gravado, nós temos um contato muito importante com a Brigada Militar através do telefone 190 e eles acabam nos repassando. Igualmente, nós temos um canal com a Defesa Civil também, que acabam nós nos comunicando com eles e eles conosco, e a gente acaba realizando essa ponte de transferência de informação para nós. Então, todas as ocorrências que entrarem relacionadas a incêndio, acidentes, das mais variadas origens, elas podem ser chamadas e protocoladas por esse número via WhatsApp. Durante as ocorrências, a população tem manifestado essa dificuldade quando vocês vão atender? Exatamente. O pessoal normalmente acaba comentando que o nosso telefone eu ligo, vocês não atendem. Mas, na verdade, como essa linha ela já é problemática, há algumas semanas já vem apresentando esse tipo de problema, nós estamos divulgando, porque não compete a nós essa manutenção, ela não é uma manutenção interna, ela é externa, ela é na rede da operadora. Então, realmente, as pessoas acabam comentando que não tem contato, enfim, aí nós estamos divulgando, fomos para a rádio, temos o apoio da TV, enfim, jornais, para que esse número do WhatsApp seja divulgado e a gente consiga auxiliar nas demandas da comunidade. Sempre importante, sargento, as pessoas registrarem esse número, inclusive a gente deixa aqui permanente na tela, na sua agenda de contatos, porque a partir daí já se tem uma ligação mais direta e consegue agilizar, e isso porque a gente nunca sabe quando vai precisar, né? Exatamente. Então, o que a gente faz? Normalmente a gente acaba adicionando o número Corpo de Bombeiros e a gente acaba uma dica, colocando a letra A na frente, que vai ser o primeiro contato que vai aparecer. Então, a gente coloca a letra A, Corpo de Bombeiros, emergência, alguma coisa desse tipo vai aparecer no contato ali como num primeiro momento. Porque até uma emergência, a pessoa precisa de rapidez. Então, essa é uma dica que a gente deixa para o pessoal registrar o contato e conseguir alcançar ele com rapidez. Ok. Através dos contatos com os superiores, se tratando de Corpo de Bombeiros, já se tem uma previsão de normalização do 193? Toda ocorrência envolvendo telecomunicações, ela é transmitida imediatamente ao comando do Corpo de Bombeiros. Nós pertencemos ao 4º Batalhão de Bombeiros, no qual a nossa companhia faz parte, e imediatamente quando ocorre instabilidades, imediatamente ela é comunicado. Sempre é feita essas comunicações, então o comando está sabendo e eles vão repassando para os comandos superiores e até que se tome alguma providência com a operadora. A gente está aguardando aí, tão logo a operadora retome a linha para a gente ter a funcionalidade restabelecida. Ok, tá certo. Sargento, obrigado por nos atender e que tudo seja normalizado o mais breve possível. O Corpo de Bombeiros de Cachoeira do Sul esse ano completa 75 anos. Desde 1950 ele está aberto e os seus trabalhos são ininterruptos. Então a comunidade pode contar sim com o nosso apoio, nós estamos 24 horas com o efetivo preparado, nós temos um caminhão sempre à disposição para atender combate a incêndio e que as pessoas que realmente solicitarem podem entrar em contato por um número que está sendo divulgado aí, que nós vamos atender as demandas da comunidade. Ok. Relato então do Sargento Paulo Ricardo, a gente reforçando esse contato funcional aqui do Corpo de Bombeiros, também pelo WhatsApp, enquanto a situação do 193 não se normaliza, principalmente aqui nessa região central, a gente fazendo esse serviço tão importante junto à comunidade cachoeirense. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações, obrigado por trazer este número, que é o que está salvando a pátria nesse primeiro momento em relação a contato com os bombeiros em Cachoeira do Sul. Se você perdeu o número que a gente trouxe, que o Bernardo divulgou, que o sargento trouxe também, daqui a pouquinho a gente vai divulgar também, vai publicar esta entrevista em todas as nossas redes sociais. E eu já deixo a dica para a nossa comunidade, já salve esse número no seu celular, porque a gente, no fim das contas, nunca sabe quando é que vai precisar de um atendimento do serviço dos bombeiros. É importante ter esse número salvo. Agora, é importante que a gente diga também, por outro lado, que é uma irresponsabilidade tremenda da empresa que fez a compra da Oi e agora simplesmente não disponibiliza, não resolve, não agiliza isso para um serviço tão essencial quanto é o serviço dos bombeiros em Cachoeira do Sul, que
Aparentemente, quando tudo falha, se o SAMU não consegue atender, se algum outro serviço não chega lá a tempo, os bombeiros estão sempre disponíveis e fazem o atendimento. Muitas vezes o primeiro atendimento é feito dos bombeiros, é feito pelos bombeiros. Então, o 193 precisa voltar a funcionar o mais brevemente possível. Não é possível que fique esse tempo todo sem funcionamento. A gente deixa aqui, inclusive, esse apelo para as autoridades. No caso do Rio Grande do Sul, creio que autoridades estaduais precisam entrar na jogada para resolver, porque outras cidades estão passando por essa situação também. Não pode uma instituição tão séria e de tanto respeito quanto os bombeiros ficarem sem sistema de telefonia, né? Vamos falar agora sobre carreira, sobre mercado de trabalho. Nós vamos conversar agora um pouquinho sobre talento. Está na hora do Minha Carreira com a Grace Tomazetti. Você sabia que você de casa, você que nos acompanha, você é um talento aí da sua organização? Vamos entender um pouquinho melhor o que caracteriza efetivamente um talento? Vamos ver as dicas da Grace agora. Um desafio constante dentro das empresas é garantir o melhor na missão de identificar, encantar e gerir profissionais de talento. E percebo que esse assunto está sempre latente nas agendas dos gestores, principalmente dos RHs. São também temas que tiram o sono desses profissionais, justamente por não existir uma receita padrão. A Harvard Business School define talentos como habilidades e expertises que determinam o que uma pessoa pode fazer. Já o esforço tem a ver com o grau com que cada profissional entrega seus talentos. Aproveito para elucidar que existe muita confusão entre o termo talento e o termo potencial. Fazendo uma analogia, quando pensamos em potencial, pelo conceito da física moderna, a energia potencial é a de um corpo parado, que ainda não entrou em movimento. Quando esse corpo começa a se movimentar, a energia potencial vira energia cinética. No mundo corporativo, quando se fala em potencial, nos referimos a uma pessoa que não fez efetivamente nada ainda, mas que traz indícios positivos do que pode vir a fazer. Já no caso do talento, o profissional tem comprovadamente as habilidades, tanto técnicas quanto comportamentais, que demonstram o que ele pode vir a fazer. Mas, para chegar lá, é preciso também um certo grau de esforço. Ainda pelo conceito de Harvard, um talento tem atributos de personalidade que incluem curiosidade, capacidade de aprender coisas novas, motivação, responsabilidade, inteligência emocional, habilidade de lidar com pessoas, sociabilidade e um certo nível de ambição. Quanto aos atributos de um talento, 50% costumam vir da personalidade e 50% de fatores externos, como o ambiente, o histórico de vida, desde as experiências de infância e a motivação de se mover para uma certa direção com foco. Tudo isso combinado nos traz o conceito de talento. Existem muitas discussões e vertentes que questionam se, de fato, os talentos deveriam ter uma remuneração acima da média. A meu ver, sim. Eles deveriam ter um reconhecimento diferenciado, já que se comportam, trabalham e se comprometem de uma maneira diferenciada. Mas é importante lembrar que, como destacam os conceitos de Harvard, um talento precisa ter motivação. Sem ela, o profissional de destaque pode ter queda de produtividade e também de resultados. E em um extremo pode acabar saindo da empresa. Minha recomendação comum às empresas é: dedique um tempo para definir o que significa talento dentro das necessidades, do contexto e da realidade da sua organização. Faça isso de uma forma estratégica e customizada, assim como é feito com a definição da visão, da missão e dos valores da empresa. Vale destacar que as definições de talento devem estar em sintonia com a cultura organizacional. A definição e a gestão diferenciada de talentos é importante para o sucesso das empresas. E como será a definição de talento no futuro? Também tenho pesquisado sobre como deverá ser a definição de talento no futuro do trabalho.
há dados afirmando que muitas profissões que existirão em 2030 ainda nem foram inventadas. Em um evento na ONU, em Nova York, foi dito que 65% de todas as crianças do planeta que ingressaram na escola primária em 2018 terão empregos que ainda nem existem. Diante disso tudo, é possível que a definição de habilidades técnicas que um talento precisará ter em 2030 seja bem diferente das valorizadas hoje em dia. Mas arrisco dizer que os atributos comportamentais listados por Harvard na definição de um talento se manterão inalterados. Uma pessoa com curiosidade, desejo por aprender, sociável e com inteligência emocional, responsabilidade e motivação dificilmente deixará de ser destaque. E para encerrar o comentário de hoje do quadro Minha Carreira, vale aqui 2 reflexões. Como você, empresário, tem treinado a sua empresa para identificar talentos? E o que a sua empresa tem feito para que esses talentos permaneçam engajados e entregando resultados acima da média? Pensar sobre esses pontos também faz parte das ações estratégicas do seu negócio. O quadro Minha Carreira é feito para você, telespectador. Envie suas dúvidas ou sugestões de pauta para a TV Cachoeira pelo Facebook ou WhatsApp, ou diretamente para mim no Instagram G.Tomazetti Consultoria. Um abraço virtual a todos e até a próxima! O Instituto Rio-Grandense do Arroz abriu processo seletivo para contratar profissionais por tempo determinado. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do IRGA. A iniciativa visa selecionar talentos para atuar em áreas estratégicas do Instituto. São 22 vagas para os cargos de especialista em orizicultura e analista administrativo-administração. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e os salários variam de R$ 9.000 a R$ 10.000, além de auxílio-refeição no valor de R$ 400. Vamos para a telinha ver recadinhos da audiência. Você de casa pode fazer o NT Sul junto com a gente. O que acontece aí onde você está? Quer comentar uma das reportagens que nós já apresentamos hoje? Então pegue o seu celular, mande mensagem para a gente. Não consegue mandar mensagem? Pede para o Neto ajudar aí. E você também pode mandar o seu áudio, mandar um texto, uma foto que você queira compartilhar com a nossa audiência. 51997697129 é o número do WhatsApp. Vamos aqui para a telinha. A Magali está fazendo aqui um questionamento, mostrando uma foto com sujeira, vegetação no cemitério municipal, e ela questiona: por que se paga a taxa de manutenção do cemitério municipal se ele está assim, tomado de sujeira, tomado de mato? Obrigado, Magali, pela tua participação. Deixamos aqui o espaço aberto para a secretaria responsável pela manutenção, pelo cuidado desse espaço tão importante no nosso município. Quem mais? Mais recadinhos aqui. A Carla Glazenap. Essa é a situação da rua Olavo Bilac, bairro Marina. Estamos esquecidos. Os restos de placas ficaram pela via. Dia de sol é poeira, dia de chuva é barro e pedra. Por favor, precisamos de atenção. Carla, obrigado pela tua participação. Creio que aí teve uma obra de calçamento, pelo que a gente percebe ali no comecinho dessa imagem, dessa filmagem que a Carla fez. Só que placas, materiais que foram utilizados foram deixados para trás, Então o serviço não foi concluído, esses restos não foram recolhidos e aí ficou o problema para os moradores. Então, espaço aberto aqui também para a Secretaria de Obras, vamos chamar assim, que era o nome anterior, se manifestar aqui sobre esta temática. Obrigado, Carla, pela sua participação. A Eliane Ribeiro, também falando sobre um outro caso que infelizmente é comum aqui em Cachoeira do Sul, que é vegetação. Às vezes cai um galho ou tem ali uma poda e esse material termina ficando sobre a calçada. E ela diz aqui: nesta calçada não tem como passar, fica na esquina da rua Duque de Caxias com a Pinheiro Machado. Além da calçada ruim, um galho de árvore está ali há 1 mês. Obrigado, Eliane, pela tua participação. E o pior, a gente falou agora há pouco sobre o problema de telefonia envolvendo o Corpo de Bombeiros, por problema com a prestadora, a operadora desse serviço. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente também está sem telefone. Inclusive havia uma expectativa de uma divulgação essa semana, na semana passada, não tem contato. E aí não tem como
denunciar ou como pedir uma ajuda para que esse recolhimento aconteça. Mas obrigado, Eliane, pela tua manifestação e pelo relato sobre esta situação que também precisa de um desfecho, né? Daqui a pouquinho mais recados da nossa audiência, você de casa pode seguir interagindo com a gente. A seguir, o trânsito na Ponte do Fandango, aqui em Cachoeira do Sul, vai ser totalmente interditado a partir de setembro. Mas a balsa vai ser ou não de graça? Desencontro de informações fez nossa equipe buscar esclarecimento de quem participou dessas reuniões. Ele garantiu a gratuidade da balsa nessa reunião ou não? Eu acredito que sim. Eu acreditei também que estava tudo certo, né? E fiquei muito surpresa, né? Que não existe essa definição. Em Porto Alegre, consumidores estão recebendo contas de água 50, 60, até 100 vezes mais caras do que a média de consumo dos últimos anos. Eu estou ciente quando eu gasto mais água, mas esse ponto de 20 mil, nem se eu enchesse a piscina ou desse água para toda a minha vizinhança do Jardim das Palmeiras. O intervalo é rápido, continue ligado aqui na TV Novo Tempo. Meio-dia e 36 agora, já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa quarta-feira para você. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo, começando com as imagens da nossa câmera ao vivo no centro da cidade de Cachoeira do Sul. O dia hoje começou com umas nuvens baixas, um tempo um pouquinho mais fechado. Depois o sol apareceu timidamente. Nesse momento a gente tem uma boa cobertura de nuvens, embora algumas aberturas ali ou por onde os raios do sol vão passando também e o sol aparece timidamente. Vamos ver então a previsão para Cachoeira do Sul e para as demais áreas do estado gaúcho. Quarta-feira em Cachoeira do Sul, o dia começou com nuvens baixas, mas já com aberturas de sol. E ao longo do dia, o sol predomina. Mínima 17, máxima 29 graus. Quinta-feira deve ter um pouco mais de nuvens e a chance de pancadas de chuva de baixa intensidade. Temperatura mínima 18 e máxima 26. Sexta-feira, previsão de sol entre nuvens, tempo firme. Mínima 14 e máxima 26 graus. O sol aparece com nuvens da maior parte do Rio Grande do Sul nesta quarta, mas em várias regiões devem ocorrer momentos de maior nebulosidade, com o céu encoberto. A frente fria traz chuva em pontos mais ao sul do estado e da campanha, entre a tarde e a noite. No norte do Rio Grande do Sul, chove em pontos do Médio e Alto Uruguai, Planalto Médio, Serra e Aparados pelo ar tropical quente e úmido. Isoladamente, a chuva pode ser forte e com risco de temporal bastante localizado. Veja as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 27 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 30. Na região norte, em Passo Fundo, 25. Em Santa Maria, na região central, 29. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, 24. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 25 graus. O prefeito de Cachoeira do Sul, Leandro Balardim, determinou que as secretarias façam um levantamento atualizado dos bens considerados inservíveis para que sejam leiloados. O objetivo é desocupar espaço dos pátios das secretarias de Infraestrutura Urbana, Desenvolvimento Rural, Desenvolvimento Social, Educação e Saúde. A prefeitura afirma que com o dinheiro arrecadado, novos veículos serão adquiridos e designados para a Secretaria da Saúde. Além disso, a Prefeitura anunciou que a Coordenadoria de Políticas para as Mulheres também vai ter seus 3 veículos leiloados. Eles foram recebidos da gestão passada, mas, segundo Balardim, estão sucateados e sem condições de uso. O recurso arrecadado com a venda vai ser utilizado na compra de um novo carro, necessário para o deslocamento da equipe durante suas ações de trabalho. A Agência Nacional de Aviação Civil anunciou a suspensão imediata em caráter cautelar das operações da companhia aérea Voipés. A empresa está sob fiscalização da ANAC desde que um avião da companhia caiu sobre um condomínio residencial em Vinhedo, São Paulo, em agosto. O acidente matou 62 pessoas.
O órgão constatou a violação das condicionantes estabelecidas para que a operação prosseguisse dentro dos padrões de segurança adequados. A Voipes afirma que a frota é segura e que trabalha para retomar a operação o mais breve possível. Vamos para mais um bloco de interatividade. O pessoal que está participando, olha aqui, ó, no Facebook, a Daiane Kurtz está com a gente, a Neuci Pérez está com a gente, a Ana Aires, Fia Borba, Suzana Hernandes, grande abraço para vocês, obrigado pelos recadinhos. Na telinha, mensagens do nosso WhatsApp, número na tela também para você de casa participar, para você interagir com a gente, contar a sua notícia ou comentar as reportagens que a gente vai trazendo por aqui. Temos aqui uma mensagem anônima que diz o seguinte: gostaria de saber quando vai começar a obra de calçamento da rua Antônio Gomes de Campos. Há esta placa do Badesul na referida rua, mas nada do calçamento. E aí é uma rua que traz aqui empreendimento financiado pelo Badesul Desenvolvimento, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A gente não tem a data, se não estou enganado aqui, mas não sei dessa questão. A gente vai buscar informações, tá bem? Agradeço aqui pela nossa audiência dessa região, da rua Antônio Gomes de Campos, em Cachoeira do Sul. Mais recadinhos, o Carlos Rosano está participando com a gente. Estou no hotel do Sesc em Guarapari, Espírito Santo, e vendo o NT Sul da TV do apartamento. Sou guia de turismo de Cachoeira e estou a serviço do Sesc. Muito bom, Carlos. Obrigado pela participação. Um ótimo dia para ti, uma boa estada em Guarapari, região muito bonita do estado do Espírito Santo. Obrigado pela companhia com a gente. Mais um recadinho ainda aqui na telinha, Catiúcia. Infelizmente, as empresas de telecomunicações e energia não estão nem aí para essa situação. Problema que, infelizmente, não ocorre só em Cachoeira. A Catiúcia está comentando aquela reportagem que nós exibimos ontem aqui em Cachoeira do Sul. Você assistiu? A gente contou a história de uma mulher que saiu pela manhã para trabalhar na semana passada com a sua moto, só que no meio do caminho, no meio da rua, tinha um fio, aqui sabe aqueles fios antigos de telefonia, e esse fio bateu exatamente no pescoço e ela se machucou, poderia ter tido uma situação inclusive mais grave, e a gente trouxe esse relato. E o problema é que não tem um andamento, isso é um problema que acontece em várias cidades brasileiras, mas um caso que precisa ter um desfecho, né? A concessionária de energia precisa fiscalizar, as empresas que têm o direito de utilizar essa rede já existente também precisam prestar um serviço adequado e não deixar esses cabos pendurados. E quando tudo isso falha, então as autoridades precisam entrar em ação para cobrar e exigir que as pessoas não sejam postas em risco por estas operações. Para quem perdeu essa reportagem que a Catiúcia está mencionando, ela está disponível no nosso YouTube, no Facebook também, aqui da TV e no Instagram. Daqui a pouquinho, mais recadinhos da audiência. A obra de travamento no painel histórico Sinta-se Feliz, na capital do arroz, que fica em um dos acessos à Cachoeira do Sul, foi concluída nesta semana. Além de permitir que a estrutura do monumento fique mais segura, a reforma também prevê a iluminação do painel e um acabamento que evita infiltração e umidade. Foi finalizada nesta semana a retirada das escoras que serviam para amparar o monumento Sinta-se Feliz na capital do arroz, que fica na rua Andrade Neves da Fontoura, aqui em Cachoeira do Sul. As escoras foram colocadas em agosto de 2022, quando a Defesa Civil do município decidiu isolar a área como medida de segurança. A presidente da Associação de Amigos da Fazenda da Tafona, Marô Vieira da Cunha Silva, afirma que o travamento vai evitar que o painel sofra novas movimentações na estrutura. A obra também prevê a instalação de iluminação e uma pingadeira para evitar infiltração. Então, além de ser patrimônio histórico, ele é uma obra de arte e, mais do que uma obra de arte, é uma recepção a quem chega em Cachoeira por este lugar. Quer dizer, quem chega em Cachoeira se sente acolhido por este painel, e esta foi a intenção inicial da ideia de colocá-lo aqui neste lugar. E também a temática toda desse trabalho de arte é voltado para enaltecer todas aquelas características da Cachoeira do Sul lá do final da década de 1960 e início da década de 1970. Então, como
pode-se ver, ele é um painel cheio de história, cheio de memórias, cheio de arte e que, além de tudo, funciona como um cartão de visitas da nossa cidade a quem chega por aqui. O projeto de travamento foi proposto pela Associação de Amigos da Fazenda da Tafona e financiado pela Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria Estadual da Cultura e Ministério da Cultura. Além do trabalho no painel, o projeto previu a impressão de 10 mil folders apresentando os bens tombados pelo município para serem distribuídos nas escolas de Cachoeira. A secretária de Cultura, Dariele Gonçalves, destaca a importância dessa preservação. Eu mesma tenho esta memória de toda vez que eu chegava à Cachoeira do Sul e tinha esta visão da entrada do município. Além disso, resgata também a história da Escola de Arte Santa Cecília, resgata a história de um concurso emblemático realizado dentro da Escola de Arte Santa Cecília, resgata a história de um casal tão importante que se conheceu através deste concurso, resgata a história de uma empresa que patrocinou este concurso e que também faz parte do patrimônio do município, que é a Casa Augusto William. Demonstra a importância das pessoas que se preocupam com a preservação da história e do patrimônio de Cachoeira do Sul. Muito bom. Gente, um problema tem tirado o sono de muitos moradores de Porto Alegre. É que consumidores da zona sul da capital vêm recebendo contas de água 50, 60, até 100 vezes mais caras do que a média de consumo dos últimos anos. Os casos já foram informados à prefeitura, que avalia o que pode ter acontecido. Contas de água na mão e na cabeça, angústia e indignação. Desde janeiro, esses moradores do bairro Cavalhada, na zona sul de Porto Alegre, estão recebendo as faturas do DEMAI com valores muito acima do que costumavam pagar. Bruna é manicure, mora com o marido e 2 filhos nesta casa. No mesmo pátio, moram os pais e a irmã. O valor é dividido entre todos, mas diante de um boleto tão caro, nem mesmo o rateio seria suficiente. A gente pagava, em média, mensalmente, R$ 122,50. Certo. E agora? E agora, no mês de janeiro, veio R$ 3.962. Bruna afirma que não houve excesso de consumo de água nesses 3 meses, seja por meio de vazamento ou até mesmo pelo uso da piscina. Ano passado, a gente encheu também a piscina em janeiro. Está aqui para comprovar para vocês, ó, 13/1/2024, R$ 122,50. Certo. Era o alto do calor e a piscina estava aqui. E nenhum vazamento, máquina de lavar, banho, chuveiro, fala um pouco pra gente. A gente toma banho normal, a gente lava roupa normal e não é esse valor absurdo que está acontecendo, porque no ano passado não teve isso. Vazamento nenhum. Vazamento nenhum. Aline é vizinha de Bruna e está passando pelo mesmo problema. Ela mora com 4 pessoas e recebeu um boleto com valor ainda mais alto, quase R$ 7.000. Foi depois da troca do relógio. Eles trocaram meu relógio ano passado e daí é depois da troca do relógio que vem esses absurdos. Eu gastava em torno de R$ 43. A primeira conta de janeiro veio R$ 6.936, a de fevereiro R$ 1.122 e a de março, 777. Mas a situação é ainda pior para esta aposentada. Em janeiro, a conta de água foi de R$ 20.000. Quando chegou a conta de água para tirar os que eles largam na hora para gente, daí não me deram a minha, a sua vem pelo correio. Aí levou um mês para mim chegar. Quando chegou, caí para trás, né? Aí automaticamente eu fui no Tudo Fácil. Não posso falar Tudo Fácil, que eu fui bem atendida lá. Mas não falei com ninguém do DEMAI lá. E a menina do Tudo Fácil disse para mim assim, isso está sendo normal, porque está tendo um erro de leitura. Os moradores do bairro Cavalhada chegaram inclusive a criar um grupo no WhatsApp para tratar do assunto e tentar achar uma solução conjunta. Todos já contestaram as cobranças e abriram chamado pelo 156 da prefeitura. Eles não resolvem nada. A gente manda mensagem via WhatsApp por 156
A gente vai lá e não resolve nada mesmo. O Departamento Municipal de Água e Esgotos informou que todos os consumidores com dúvidas sobre o valor cobrado não devem pagar as faturas. A orientação é fazer a contestação através dos canais oficiais da Prefeitura. O DEMAI alerta que muitos casos semelhantes têm acontecido, principalmente por erros de leitura da antiga empresa contratada para o controle de consumo, que teve o contrato rescindido. Por isso, nos anos de 2023 e 2024, milhares de residências tiveram a conta fechada apenas com um consumo mínimo, gerando uma dívida represada que passou a ser cobrada nos últimos meses. Esse mês eu gastei 220, se eu não me engano, não me lembro quanto é que eu gastei, mas porque eu montei a piscina. Aí eu estou ciente que eu montei uma piscina que vai vir mais água. Eu estou ciente quando eu gasto mais água, mas esse ponto de 20 mil... nem se eu enchesse a piscina ou desse água para toda a minha vizinhança do Jardim das Palmeiras. Desse jeito aí tem que fazer um financiamento para pagar a água, né? Aí não dá. Então é importante que as autoridades em Porto Alegre resolvam logo essa situação desses consumidores, né? Gente, anunciada como garantida, a gratuidade da balsa para a Cachoeira do Sul ainda depende da conclusão do processo licitatório. O desencontro de informações se deu em 2 reuniões distintas com um intervalo de um dia, realizadas entre representantes de Cachoeira do Sul e o superintendente regional do DENIT em Porto Alegre. Agora a Câmara de Vereadores pretende convocar o DENIT para esclarecer a população. Cachoeira do Sul deverá aguardar a efetivação do processo licitatório e a acolhida pelo governo federal da demanda que pede o custeio integral da balsa durante o período em que a Ponte do Fandango estiver interditada em função das obras. O anúncio da balsa gratuita no dia 25 de fevereiro pela Prefeitura Municipal e pelo deputado estadual Cláudio Tatti foi baseado num parecer emitido pelo governo federal favorável ao pagamento das despesas da balsa neste período. No dia da reunião, em nota enviada pelo WhatsApp, o prefeito Leandro Ballardini informou que havia ajustado com o DENIT a operação da balsa, explicando que, por ser uma obra de responsabilidade do departamento, a licitação para a contratação da empresa que vai operar o traslado de veículos e pessoas neste período ficaria a cargo do DENIT. Na comunicação não há qualquer menção sobre a garantia de gratuidade, embora essa seja uma demanda e cobrança já formalizada por ele ao superintendente regional Iratã Pinheiro. Primeiro dizer que não foi a primeira reunião que a gente teve junto ao DENIT, né? Antes de assumir como prefeito, nós estivemos por 2 ocasiões junto ao DENIT em Porto Alegre e também por 2 vezes em Brasília procuramos ao DENIT reforçando essa demanda muito preocupante que é a travessia da população quando do fechamento da ponte para as obras. Então, as informações que a gente vem tendo e lutando para que a gente tenha a balsa gratuita, que é o mínimo que a União pode conceder para o município diante desse descaso, dessa morosidade, desse atraso. E tivemos agora, na última reunião que foi demandada pelo deputado Cláudio Tatti, onde eu acompanhei, de que o DENIT já tem os pareceres favoráveis do trâmite do processo pela gratuidade, assim como tem em outras regiões do norte do país. E essa foi a informação repassada pelo gestor do DENIT, o senhor Iratã. Então, o senhor teve a informação de que o parecer era favorável ao custeio das despesas, mas não de que estava acertado e garantido a balsa gratuita para os cachoeirenses. A informação do gestor é da gratuidade. Então, e a gente defende isso, né? Embora tenha pessoas que acham que não deva ter gratuidade. Eu defendo a gratuidade, defendo a isenção, lutaremos. O DENIT tomou por opção de fazer o alteamento da ponte, o que vai provocar o fechamento dela por mais tempo, e tecnicamente eles defendem essa posição, mas isso acarreta um impacto muito grande na economia. Nós temos casos de empresas que transportam equipamentos, produtos, venda de seus equipamentos, outros que recebem suprimentos via Ponte do Fandango, que carecem, e isso pode impactar na economia da cidade, das pessoas. Então, a defesa da isenção é mais que uma obrigação do poder público e de quem prima pela economia da cidade. Ele garantiu a gratuidade da balsa nessa reunião ou não? Eu acredito que sim. Acho que o gestor está lá para dar essa palavra e ele nos deu que esse processo era pela isenção.
Agora a gente vai pagar para ver, ou melhor, não vamos pagar, né? Acompanhando a mesma reunião, o deputado Cláudio Tatti, no mesmo dia, publicou em suas redes o anúncio de que o DENIT havia garantido a balsa gratuita para a Cachoeira do Sul. Extraoficialmente, o DENIT não confirma a informação, reafirmando que existe um parecer favorável para a isenção do pagamento do serviço, mas que ainda espera por definições que integram o processo licitatório, que não tem previsão de acontecer até agora. Só com os dados finais de custo operacional e tempo de uso do serviço seria possível estimar o orçamento e assegurar ou não a gratuidade do serviço aos cachoeirenses. Informação essa que foi confirmada à vereadora Mariana Carlos em reunião no dia 26 com o superintendente regional em Porto Alegre. Dia 26, um dia após o encontro do prefeito e do deputado com o superintendente também do DENIT regional. Na reunião com o DENIT, com o superintendente Iratã, fui informada de que existe um parecer favorável do governo federal para a gratuidade da balsa. Isso significa que o governo federal sinalizou positivo para arcar com as despesas desse serviço durante a interrupção da ponte. No entanto, trata-se apenas de um parecer favorável. Não existe definição nenhuma de como esse serviço vai funcionar. O DENIT está ainda organizando o projeto básico para encaminhar para a licitação. O desencontro de informações objetivas sobre a gratuidade ou não da balsa motivou a vereadora a solicitar a reativação da frente parlamentar que trata sobre as obras da Ponte do Fandango, o que vai permitir a convocação do DENIT para esclarecer a situação. Para que o DENIT possa vir à Cachoeira e explicar qual é o programa, o que está combinado, o que está previsto para a balsa em Cachoeira do Sul. Nós precisamos acompanhar esse assunto. São várias questões que precisam encaixar, o cronograma da obra, o período da balsa. Eu acreditei também que estava tudo certo, quando vi a notícia da gratuidade da balsa, e fui no dia seguinte, então, para confirmar com o DENIT como é que funcionaria. E fiquei muito surpresa, que não existe essa definição, o DENIT não teve uma informação concreta para me dar. Ele trouxe que é um trabalho recém que está começando, ou seja, o projeto básico está em fase de elaboração, depois disso vai ser encaminhado para a licitação e posterior pregão. Então, o DENIT precisa vir à Cachoeira e ele próprio ser porta-voz daquilo que é o seu trabalho, para não ter dúvidas sobre o trabalho do DENIT na questão da ponte e da gratuidade da balsa. A produção do NT Sul fez contato com a assessoria do deputado Cláudio Tatti, que se comprometeu a mediar o atendimento do deputado pela reportagem. Mas até o fechamento dessa edição, não retornou. Certamente a obra mais importante de Cachoeira do Sul nos últimos tempos, e a gente precisa ter essa definição. Por isso, a importância de que todos que estão trabalhando nessas conversas com o DENIT, de terem assertividade nas informações, naquilo que estão transmitindo também, ao passo que a comunidade tem que ser devidamente informada por parte do departamento, Vamos continuar acompanhando também aqui para trazer para você de casa essas informações adequadamente. Vamos para a tela, mensagens aqui, a Maiara de Lajeado está participando via reportagem sobre excesso na cobrança de água. A minha também veio 3 vezes mais do que eu gasto. O que está acontecendo? Pois é, obrigado Maiara pela tua participação, faça contato aí com a companhia, porque não dá para pagar aquilo que a gente não consome, Obrigado pela tua participação. Muito obrigado a você que interagiu com a gente. O NT Sul desta quarta fica por aqui. Outras informações em nossas redes sociais. Eu espero você amanhã a partir do meio-dia. Fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança. Tchau!